Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Uma alegria poder estar aqui nesta manhã com os amados irmãos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo da revista. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a lição 4, que fala sobre o Cristo cósmico, tá bom? O texto que eu vou usar não vai ser o texto da revista, eu vou usar um outro texto para nós podermos aqui estar fazendo aqui comentários, sobre o assunto, que eu achei o texto mais próximo, do assunto. E o texto bíblico está lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui João, ele recebe uma revelação, ou seja, uma inspiração de Deus tremenda, para a sua época, queridos. Esse tipo de comentário aqui só é sobrenatural mesmo, porque ele vai dizer que Jesus é a palavra e que a palavra estava com Deus lá no princípio, ou seja, antes de tudo criar, Jesus já existia, E isso só pode partir de alguém que tinha muita intimidade com Deus, Porque é uma palavra tremenda, meus irmãos, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está dizendo aqui que Jesus e Deus são um, Ele estava no princípio, ou seja, ele estava, antes da criação, E ele vai dizer assim, ele estava no princípio com Deus. Aí ele vai dizer assim, João continua falando, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Ou seja, tudo foi criado por intermédio dele. Dele quem? Jesus, E nada do que se foi feito, se fez. Ou seja, nada foi feito sem Jesus. Tudo foi feito com Jesus e por Jesus. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, a gente vai ver Paulo confirmando o que João está falando aqui, tá? Então, no princípio, queridos, antes do tempo existir, Cristo já existia, com Deus. Ele já existia, não é isso? E essa expressão, no princípio, é uma expressão de um Cristo pré-existente, ou seja, um Cristo que já existia. Então, antes de tudo ser criado, ele já existia, Ele já existia. Dentro da teologia sistemática existe uma divisão que nós tem um tema que a gente fala que é cristologia, que é o estudo, ou doutrina de Cristo, esse tema, cristologia, ele vai falar algumas coisas sobre Cristo, E uma delas é da pré-existência de Jesus no Antigo Testamento, o que nós chamamos de cristofania, que é uma aparição visível de Jesus no Antigo Testamento, E aí a gente vai observar que Jesus, então, sempre esteve na história, na criação, e já existia antes de tudo isso, Então, a gente vai observar aqui, Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, no verso 1, vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas João, na sua epístola, ou seja, na primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 1, João vai confirmar que Jesus também estava lá, Olha o que ele vai dizer. Em 1 João, capítulo 1, no verso 1. O que era desde o princípio, Ou seja, o que era antes de nada ainda ser criado. O princípio, a eternidade, antes de tudo ser criado. Ele vai dizer isso. Antes disso,
bem antes disso. João está falando. O que vimos com os nossos olhos. Ele está dizendo, olha, o que vimos com nossos olhos, ou seja, eles viram Cristo, né? Como homem, né? Aí ele vai continuar. O que temos contemplado, ou seja, eles viram Jesus, eles contemplaram Jesus, eles viram, eles contemplaram ali Jesus, aquilo que Jesus fazia, que eles estavam juntos, né? Ele dá continuidade. E as nossas mãos tocaram, tá? Palavra da vida, ou seja, eles tocaram em Jesus, que para ele era a palavra da vida. Então, confirmando até o que ele falou lá no seu evangelho. Porque o verbo no grego significa logos, que significa palavra. Então, João ele está confirmando aquilo que já tinha dito lá no evangelho. Olha, tocamos na palavra da vida. Ele faz questão de lembrar que palavra da vida. Então, a palavra da vida, ele já existia antes da criação, né? Antes da criação. Então, ele mesmo não teve começo, ou seja, Jesus não tem começo. Por quê? Porque Jesus já existia. Jesus já existia. Desde a eternidade. Por quê? E aí, pegando aqui o que João falou, quando ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, Cristo participou da criação. E aí, Paulo vai confirmar o que João falou. Interessante isso, né? Como a palavra de Deus é tremenda, né? Paulo vai confirmar o que João falou sobre Jesus, sobre sobre a criação e sobre antes da criação, antes ainda que nada existia. Nada existia, mas Jesus já existia. E aí, Paulo vai falar, em Colossenses capítulo 1, no verso 16, ele vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer, tremendo isso aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele quem? Cristo, Jesus. Foram criadas todas as coisas. Tá ok? Que há nos céus, aí ele vai dizer, que coisas é essas que foram criadas nele? Aí vai dizer, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, aí ele vai dizer, essas coisas visíveis, tronos, sejam dominações, sejam principados, invisíveis, você não consegue ver, espíritos, né? Principados, né? Sejam potestades também, né? Área celestial, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo falando, Paulo confirmando aquilo que João tinha dito, né? Então, esse é o Cristo que criou todas as coisas. Por quê? Porque João vai dizer, criado por intermédio dele. E Paulo vai dizer, e tudo foi criado por ele, nele. Confirmando a maravilha. Então, Jesus, ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. Então, é uma confirmação de que Jesus sempre existiu. E Paulo vai confirmar novamente isso. Continuando, Colossenses 1, nós lemos 16. Olha o 17 que diz. Paulo vai falar. Confirmando João. Até parece que eles combinaram, né? Mas não. Mas olha só o que Colossenses, ele vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, no verso 17. Ele vai dizer o seguinte. E ele quem? Jesus, é antes de todas as coisas. Ele está dizendo assim, olha, Jesus é antes de tudo ser criado. Jesus é. Ele já existia. E aí Paulo continua. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, que todas as coisas foram criadas por ele. Ele quem? Jesus. Cristo. Por isso que ele é o nosso Cristo cósmico, Criador. Mas, aí você vai dizer, mas irmão Jason,
Mas em Gênesis, no capítulo Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Sim. Só que Jesus e Deus são um. Jesus vai dizer assim, ó, eu e o Pai somos um. Somos um. Então Jesus criou todas as coisas. Mas interessante que algo acontece no meio dessa maravilha, né? Algo acontece. Aquilo que estava em ordem, aquilo que estava perfeito, é quebrado pelo pecado. O pecado, ele é consumado e altera o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Aquilo que Deus criou perfeito. O homem resolveu atrapalhar, quebrar essa harmonia, quebrar essa perfeição que Deus fez, que Jesus criou, que Cristo criou. E aí assim, o pecado, né, ele altera essa dimensão cósmica criada por Jesus. O bom mundo criado por Jesus, criado por Deus. Olha que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, no verso 31. E viu Deus tudo, o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Perfeito. Maravilhoso. Mas João vai falar em Romanos, aliás, desculpa. Paulo vai falar em Romanos, capítulo 8, no verso 22. Aquilo que estava em ordem, agora virou um caos. E aí, Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. A criação, ela sofre até hoje por causa do pecado. Porque o pecado, ele causa essa separação, causou essa desordem. Mas interessante que o mesmo Cristo que criou com perfeição todas as coisas, mesmo com a desordem, que o homem permitiu que assim entrasse, Jesus agora, ele tenta colocar em ordem aquilo que o homem colocou em desordem. Aí Jesus, ele resolve fazer uma reconciliação. Jesus começa a fazer com que o homem se reconcilie com Deus. Novamente. Paulo vai falar em Colossenses, olha que maravilha. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, no verso 20, ele vai dizer assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, sobre a cruz de Cristo, tudo ia ser reconciliado novamente. Ou seja, Jesus, ele veio novamente estabelecer a ordem, aquela coisa perfeita que ele mesmo tinha criado. Porque qual foi a criação máxima, a perfeição máxima que Deus e Jesus fizeram? Foi a criação do homem. A criação do homem é o ápice da criação de Deus. Jesus participou também, porque Deus vai falar assim: façamos o homem
a nossa imagem, a semelhança. Então, o homem é considerado a coroa da criação de Deus, né? E agora Jesus, então, estabelece agora esse novo mundo. Esse novo mundo. E esse novo mundo que Deus estabelece é para colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Então, Jesus ele veio fazer com que aquilo que o homem, em sua vida de pecado, trouxe o caos, a desolação, e agora Jesus Cristo, o Criador, o Salvador, o que criou todas as coisas, ele vem dar mais uma oportunidade ao homem, a dar ele um novo mundo, longe do pecado. Longe do pecado. Em Apocalipse capítulo 21, no verso 5, diz assim: o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Tudo que o homem perdeu na queda, né, por causa do pecado de Adão, ele recupera em Cristo Jesus. Ele é devolvido por Jesus. Então nós recebemos um novo mundo que somente o Criador, Jesus Cristo, pode nos dar. Somente Ele pode nos dar um novo mundo que eu e você precisamos. Somente Jesus como Criador, como Senhor, como Salvador. Olha que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17. Ele vai dizer assim, queridos: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Que coisas velhas são essas? O velho homem, a velha desordem. Então, tudo isso passa. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, Jesus apresenta um novo mundo. Um mundo perfeito. Que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Então agora, nós como nova criatura em Cristo Jesus, nós recebemos de Jesus esse novo mundo. Um mundo que o Senhor espera de nós, como igreja do Senhor, possamos levar para aqueles que estão em desordens, que estão vivendo de maneira desordenada, levar eles que o Criador, Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, Consolador, Sustentador e o Autor da criação, Ele quer lhe dar uma nova oportunidade. Porque Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, qual é o nosso lugar nesse novo mundo? O que nós estamos fazendo? Nós recebemos uma missão do Criador, do Salvador. E essa missão foi dada a cada um de nós, como novas criaturas em Cristo Jesus. E nós temos um papel importante agora, vivendo nesse novo mundo com Cristo, restabelecido por Cristo, para nós, por nós e para todos. A salvação
não é para alguns. A salvação, ela é para todos. Agora nós, eu, você, precisamos levar essas boas novas para aqueles que precisam. Nos dias de hoje, onde as pessoas estão em pânico, com medo, que estão com dificuldades, que estão desesperadas, que estão angustiadas, esse é o momento da igreja. O momento da igreja chegar e dizer, olha, existe um novo mundo que Jesus quer lhe dar. E esse novo mundo é a salvação da vossa alma. É o que Jesus espera de mim e de você, como igreja do Senhor. Mostrar a eles que existe um mundo cósmico, que Cristo está acima de todos, a qual Ele é o cabeça, a qual Ele é o Senhor, a qual Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então que nós possamos, como igreja, abraçar esse propósito de dizer para as pessoas que esse Jesus, esse Criador de todas as coisas, Ele está acima de tudo e Ele está acima desse vírus que está aí. Ele está acima de todas as pandemias que existem. Ele está acima de todas as doenças que existem. Ele está acima de todos os problemas. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Redentor. Lembre-se, tudo foi criado por Ele e para a glória dEle. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda paz no seu coração e que você possa confiar mais em Jesus e dizer para as pessoas que, olha, tem um Jesus que te ama e quer te dar um novo mundo, um mundo que só Ele pode dirigir, um mundo só Ele pode dar, outro não pode dar. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.